Olá pessoal, aqui é o professor Ivan, dando continuidade às nossas funções especiais, né? Nós temos uma queridinha aqui, função quadrática, que é responsável pelos gráficos parabólicos, né? As parábolas, né? Aquele gráfico que parece uma boquinha feliz ou uma boquinha triste, dependendo da concavidade, né? E é ele que nós vamos estudar agora, tá? O que é uma função quadrática, né? Então, uma função quadrática é uma função, né, que ela pode ser aplicada nos números reais, né, e o seu conjunto imagem, né, ou contradomínio, também são os números reais, tá? E ela é definida de maneira genérica por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, tá certo? No vídeo passado, onde eu falei sobre função linear, né? Esqueci de comentar que o a deve ser diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, vocês retornam para a função constante, né? Então lá também o a é diferente de zero, beleza? Aqui nós temos o a, b e c, são três coeficientes, né? São três números. E aqui ela recebe o nome de função quadrática por conta desse 2, né, que aparece aqui em cima, né? Que é o maior expoente do x, tá? O que nós vamos ver agora? Deixa eu ver aqui. Como é que funciona o gráfico dessa função? Tá? O gráfico dessa função ela é uma parábola, como eu já disse para vocês, mas nós temos alguns aspectos, né, que eu vou comentar com vocês a seguir. Então eu vou fazer o desenho aqui, vou precisar desenhar 6 gráficos diferentes. Tá? Nós temos 3. Agora eu vou fazer mais 3 aqui. 1, 2, 3. Agora eu vou cortar eles aqui no meio. O Y de novo. Esse aqui é o Y. Né? Aqui também é o Y. Para cá o X. Para cá o X. Vamos lá. Mais 2 retas. Y. Eixo X. Eixo Y. Eixo X. Ai, ai, só mais 2. Aqui. Aqui e aqui. Eixo Y, eixo X. Aqui é a mesma coisa, eixo Y, eixo X, tá? Os gráficos não precisavam ficar do mesmo tamanho, tá, pessoal? É só um esboço que eu vou fazer com vocês aqui, tá? E onde nós vamos ver diferentes situações, né, que podem ocorrer. Então aqui são só esboços, como eu falei para vocês, né? Nós vamos fazer a primeira parábola aqui, voltada para cima. Tá? A segunda parábola também vai ser voltada para cima. E a terceira parábola também vai ser voltada para cima. Né? Estou tentando fazer o mais simétrica possível, tá? Mas, como eu disse, são só esboços. 2, 3, tá? Desculpa. Então, aqui nós temos 6 casos, né? Vocês se recordam da equação de Bhaskara? A equação de Bhaskara, né, é utilizada para encontrar as raízes, né, de uma parábola, né? Então ela tem essa carinha aqui, ele é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dentro da raiz, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o a. Onde a, b e c são exatamente esses numerozinhos aqui, esses coeficientes do termo quadrático, do termo linear e a constante c, tá certo? Esse termo que fica dentro da raiz aqui, ele comumente é chamado de delta. Tá? Então esse cara ali, ele recebe o nomezinho de delta. Então b ao quadrado menos 4ac é o nosso delta. Tá certo? O que está dentro da raiz, sem a raiz, tá certo? Vamos lá. Nesses gráficos aqui, nós temos o delta maior do que zero, né, nessas duas situações. Tá? Aqui nós temos o delta igual a zero e aqui nós temos o delta menor do que zero. Aqui nós temos a maior do que zero e aqui a menor do que zero. Tá? São as 6 situações. Então, se nós combinarmos, o que é o a? O a é o coeficiente quadrático. Então, sempre que esse cara aqui for positivo, ou seja, maior do que zero, a nossa parábola tem a concavidade voltada para cima.
Reparem que os 3 exemplos aqui com A maior do que zero estão com a concavidade voltada para cima, né? Nós temos uma carinha feliz, certo? E quando nós temos o A menor do que zero, ou seja, negativo, é menos alguma coisa aqui no A, nós temos a carinha triste, né? Então a boquinha virada para baixo, concavidade da parábola voltada para baixo. O delta é o que vai dentro da raiz aqui, tá certo? Então se delta é maior do que zero, nós vamos ter uma raiz positiva, né? De algo positivo, vai existir raiz dentro dos números reais, tá? E esse número, resultado da raiz aqui, vai poder ser somado com o menos b ou subtraído, o que gera duas raízes distintas, que são exatamente esses pontos aqui onde a parábola intercepta o eixo x. Então, as raízes de uma função quadrática são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Na verdade, as raízes de qualquer tipo de função são os pontos onde ela intercepta o eixo x, tá certo? Quando nós temos o delta igual a zero, o que acontece? O que está dentro da raiz da zero, então raiz de zero é zero, eu vou ter menos b mais ou menos zero, não vai alterar o valor, por isso que a raiz é única. Então nós vamos ter apenas a parábola encostando, né, no eixo x. Pode ser a parábola com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Ela vai encostar no zero ou vai encostar para cá ou para cá, tanto faz, depende muito dessa nossa função aqui, tá? Aqui também nós temos duas raízes, tá? Raiz 1 e raiz 2, né? A gente costuma chamar de x1 e x2, né? Que são os valores que encontramos ali na equação de Bhaskara. E por último, delta menor do que zero. Né? Nós vamos ter uma raiz de um número negativo, não existe resposta real, tá? Para isso, é importante frisar que não existe resposta real. Nos imaginários existe, tá? Mas a gente não vai estudar esse conjunto. Então não existe raiz real, logo nós não temos raiz, né? Não tem interseção com o eixo x da nossa parábola. Então, se o coeficiente quadrático é positivo e o delta é menor do que zero, a parábola não corta o eixo x e está acima do eixo x. Se o A é negativo, a parábola está com concavidade voltada para baixo, e o delta for menor do que zero, ela não encosta no eixo x. E nós temos esse caso aqui, tá certo? Então aqui que nós temos esses gráficos, né, essa análise da nossa função quadrática.